primeiramente, boa noite. Fico muito feliz de ter vocês aqui hoje com a gente, nessa noite de sábado, reunidos para discutir esse assunto tão importante. Primeiramente, eu começo avisando que, infelizmente, a Maria Eduarda não vai poder estar com a gente. Faz pouquíssimos minutos que ela avisou para a gente que, infelizmente, ela acabou tendo mal-estar, dor de cabeça, então não vai conseguir estar com a gente. Mas, ainda assim, o evento acontecerá normalmente e ela já se dispôs a, numa futura data, vir aqui e falar com a gente um pouquinho sobre o que ela ia fazer hoje. Mas, de qualquer forma, sem delongas, então, primeiramente, vou apresentar o evento. O Mês da Diversidade é uma proposta da 31ª Região, aqui do Estado de São Paulo, que vai de encontro ao tema anual do Supremo Conselho deste ano, que era o da diversidade, na Ordem Demolay. Assim, o Mês da Diversidade é em formato de 6 lives, que, tratando de diversos temas e abordando diversas formas sobre as quais a diversidade humana se manifesta, procurou trazer aqui, apresentar e trazer visibilidade e voz a diversos grupos que muitas vezes não o têm. Hoje, em específico, a gente escolheu, então, num formato de mesa redonda, trazer a criminalização da LGBTfobia, um assunto que foi extremamente pertinente em alta no ano de 2019. E, sendo um assunto tão importante, a gente escolheu trazer aqui hoje profissionais da área de direito para conversar, explicar um pouco e abrirem discussão sobre este assunto. Então, eu vou passar a palavra a cada um deles para que se apresentem e assim a gente pode começar a mesa redonda. Então, primeiramente, Daniel, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Agradeço ao Rodrigo pela organização do evento, pelo exercício da função de mestre conselheiro regional, que está desenvolvendo da melhor maneira possível nesses tempos de pandemia. E partindo para a apresentação, meu nome é Daniel Coleto, sou membro do capítulo Piracicaba, na cidade de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, membro da loja Estrela da Serra, no Oriente de São Pedro. Na vida profana, sou advogado, mestre em Direito, associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e ao Instituto Brasileiro de Direito da Família. Na vida Demolay, atuei na Secretaria de Legislação e Justiça do então Grande Conselho, trabalhei na Grande Comissão de Legislação e Justiça do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil, fui mestre conselheiro, fui consultor e hoje atuo como secretário jurídico adjunto na Associação Alumni do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Daniel. André? Boa noite a todos, meu nome é André Andrade, eu sou membro do capítulo Grande Campinas, número 30, e também sou membro do conselho atualmente, né? Já não sou mais Demolay ativa há um certo tempinho e componho o conselho. Na vida profana, eu sou bacharel em Direito pela PUC Campinas, faço pós-graduação em Direito Constitucional Aplicado, concorro atualmente uma vaga no mestrado da PUC também, estou nas retas finais, espero que eu consiga, na próxima semana, passar pela última etapa e ser aprovado no programa de mestrado da PUC, que é Direitos Humanos também. Hoje atuo no escritório de Direito Militar, Direito Constitucional e Direito Administrativo, né? A gente faz a defesa de militares, desde as altas patentes às patentes subalternas, no sentido de que se eles tiveram algum direito violado pela instituição militar, a gente entra com defesa desses profissionais. Na Ordem Demolay, eu fui mestre conselheiro do capítulo Grande Campinas, estive como secretário estadual de planejamento, liderança adulta na gestão de 2017, a época era o SCODB ainda. Atualmente componho o Conselho Fiscal da DASP, a Comissão de Eventos, do nosso grande conselho também da liderança adulta, e componho o Conselho do capítulo Grande Campinas, número 30 por hora. Perfeito, irmão. Bom, realizadas então as apresentações, brevemente, meu nome é Rodrigo Bart, atualmente estou como mestre conselheiro regional da 31ª Região e eu sou idealizador do evento Mês da Diversidade. Hoje, aqui nessa mesa, o meu papel é de mera mediação. Então,
Para todo mundo que está aqui, vocês podem usar o chat livremente para, durante toda essa live, realizar perguntas, fazer ponderações, questionamentos, e o meu papel vai ser justamente de levar isso até os nossos dois convidados. Fiquem livres para usar, ok? Ao final, nós também vamos ter um tempo aberto em que vocês podem, à vontade, ligar o microfone de vocês, a câmera, e conversar com eles também, para a gente poder abrir esse espaço de discussão. E eu gostaria de frisar aqui desde o começo que a gente preza pelo máximo respeito tanto ao tema quanto aos nossos convidados, ok? E que em nenhum momento, de forma alguma, atitudes, palavras desrespeitosas serão permitidas, ok? Então, feitas as apresentações, eu passo a palavra para o Daniel Coletta, que vai conduzir a mesa redonda de hoje, e eu espero que vocês possam aproveitar muito a live de hoje. Daniel, a palavra é sua. Obrigado, Bart. Atendendo a um pedido do Bart e também por respeito àqueles, pelo que eu estou vendo no chat, nem todos são da área do direito, para a gente situar o que nós estamos falando, né? Quando nós falamos da criminalização da LGBTfobia, nós estamos falando da decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26. Então, basicamente, eu vou compartilhar com vocês Estão todos vendo? Sim. Esse foi um trabalho que eu preparei durante o meu mestrado, ano passado. Eu não vou apresentar ele todo novamente, é só para utilizar de referencial. Então, basicamente, no nosso sistema de teoria geral do direito, nós temos a visão que o sistema jurídico ele é formado por uma pirâmide. Nós temos leis, por assim dizer, normas que valem mais, e as outras que vão tendo validade a partir daquela norma maior. No nosso caso, nós seguimos a Constituição Federal como sendo a norma primordial de um Estado. Então, todas as outras normas têm que seguir aquela norma, a Constituição. Mas nós temos dois problemas. A Constituição, ela pode ser desrespeitada por ação ou por omissão. Ou seja, nós podemos desrespeitar a Constituição porque temos leis, atos normativos, atos do Executivo, atos do Legislativo e até atos do Judiciário que são contra a Constituição. E nós podemos desrespeitar a Constituição porque nós não agimos da maneira como a Constituição estabelece que devemos agir. Então, basicamente, se eu tenho uma determinação constitucional de que algum direito, algum valor, alguma situação deva ser protegida, e eu não tenho uma legislação específica que concretize essa proteção, que efetivamente dê proteção, eu posso, dentro de uma teoria de órgãos legitimados, e que não vou me estender nisso, eu posso provocar ir até esses órgãos do Poder Judiciário e pedir que eles digam, que eles reconheçam que esse bem jurídico, né, que nós chamamos esse valor, esse direito, não está protegido e que os órgãos responsáveis devam agir para proteger esse direito. Então, nesse sentido, nós temos dois instrumentos. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é o objeto do que nós estamos falando aqui hoje, e nós temos o mandado de injunção, que são dois instrumentos justamente voltados a tornar efetiva uma norma constitucional. Em linhas gerais, esse é o sentido. Então, quando
o legislativo ou o administrador não agem para concretizar a proteção de um direito, de um valor, de uma situação, o judiciário pode ser provocado para dizer que o legislativo ou o administrador deva agir para proteger. Na sequência, nós temos a ADO número 26, que ela foi proposta pelo Partido Popular Socialista, tendo como base dois incisos do artigo 5º da Constituição, dizendo que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, e o artigo 5º, dizendo, também no inciso 42, incisos 41 e 42, dizendo que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Os fatos que eles trouxeram, que o Partido Popular Socialista e todos os outros órgãos que se juntaram ao Partido Popular Socialista nesta ação, foi dizer: nós temos ofensas individuais, nós temos ofensas coletivas, nós temos homicídios, nós temos agressões, nós temos ameaças, nós temos discriminações que são motivadas única e exclusivamente pela orientação sexual ou pela identidade de gênero real ou que alguém acha que a outra pessoa possui, e por isso essas ofensas, essas agressões ocorrem e não pode permanecer assim. É preciso que haja uma legislação que proteja todos os indivíduos que fazem parte do grupo LGBT, né? E os requerimentos dessa DO foram o reconhecimento de que o legislativo estava em mora, ou seja, reconhecer que há um vácuo legislativo, que não há uma lei específica para isso, que deveria ser fixado um prazo para que essa legislação fosse feita, e também pediram, e aí é o grande problema, assim por dizer, o grande ponto de discussão da ADO 26, que é reconhecer que a LGBTfobia seria uma forma de racismo, e aí nós teríamos a aplicação, enquanto não tivéssemos uma lei específica para a LGBTfobia, nós aplicaríamos a lei do racismo, então haveria uma analogia, por assim dizer, do conteúdo do que seria o racismo e da tipificação, né, das normas repressivas ao racismo, também para os casos de LGBTfobia. Foi pedido, nesse mesmo sentido, que fosse tipificado pelo Supremo Tribunal Federal o crime de LGBTfobia e que fosse reconhecida a responsabilização civil do Estado, pleiteando uma indenização. Em termos gerais, esse é o pano de fundo do que nós vamos falar hoje. Nesse caso, eu passo a palavra ao André, se ele tiver alguma complementação a fazer nesse sentido. Muito obrigado, irmão Coleta. Só acrescentando, é importante também colocar em mesa que a ADO 26, e não só a ADO, mas o Instituto Ação Direta de Inconstitucionalidade de Promissão, ele é um instituto importado da Carta Magna Portuguesa, né, da Constituição Portuguesa de 1926, e o principal objetivo dele constitucional, até a ADO 26, o dispositivo dele constitucional, era para ele apontar uma hora do Congresso e determinar que uma medida fosse, a partir desse momento, realizada pelo Legislativo. Não é dado um tempo certo para que isso ocorra, somente reconhece, olha, não existe norma disso, o Congresso vá e edite uma medida. E a partir da DO 26, a gente verifica uma mudança jurisprudencial em toda a forma da Corte operar, que, em vez de só determinar essa mora do Congresso, o Supremo também faz um legislar a partir de então para interpretar conforme a Constituição as práticas, né, homofóbicas e transfóbicas dentro da lei de racismo. Que é a grande celeuma da discussão dentro dessa medida é a interpretação conforme aplicada e essa inovação realizada em termos processuais materiais dentro do Instituto, aqui vou reduzir esse nome gigante, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade de Promissão, dentro da ADO neste contexto. E é sobre isso em especial que a gente vai estar falando um pouquinho hoje, tratando dessas
É interessante, então, a gente destacar, como o André falou, essa mudança jurisprudencial. O grande cerne dessa questão é entender qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, qual é o papel do Judiciário em face dessas situações que transformam um grupo ou indivíduos em alvos de agressões pela circunstância pessoal. No caso, hoje nós temos uma compreensão da função do judiciário um pouco mais alargada daquilo que nós tínhamos até, por exemplo, a virada do século entre 1990 e anos 2000. A cada tempo que passa, nós temos mais uma visão, e aqui eu não sei dizer até quando nós teremos essa visão, se essa visão vai prevalecer por muito tempo, uma visão de que o judiciário ele pode tomar posturas mais ativas. Em qual sentido? Não pode o judiciário simplesmente dizer: Congresso, você não legislou, legisle, e deixar o judiciário, o legislativo ou até mesmo o executivo na boa vontade deles, enquanto você tem uma situação de fato onde pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo agredidas. Então, há uma mudança, e a DO 26 vem nesse sentido e está situada nessa nova visão, de que nós não podemos esperar, e que é papel do judiciário concretizar direitos, inclusive nesse sentido de aplicar posturas mais concretistas, né, o que a gente chama, ou seja, adotar posturas onde, ao invés de simplesmente dizer Congresso legisle, ele cria uma decisão dizendo como aquela situação vai ser regulamentada naquele momento. Jogo a palavra novamente para o André, e a pergunta que conduz aqui nesse momento é: qual o significado jurídico, né, André, no caso da DO 26? Bom, vamos lá. Para a gente entrar nesse cerne de qual é o significado jurídico, eu vou revisar algumas questões que envolvem toda a problemática, né? E já de antemão, já digo que não me furta aqui pontuar se é um significado majoritário ou minoritário. O fato é que é inegável que ao longo de toda a história brasileira, a nossa comunidade vem sido, né, sempre marginalizada, possui seus direitos aí restringidos, e a violência é constante e é frequente. Isso é inegável, inclusive a gente tem dados aqui de alguns organismos autônomos, porque o governo não tem um canal oficial para fazer essa contagem por vias deles de quantas pessoas da comunidade LGBTQ+ morrem diariamente, mas algumas ONGs autônomas fazem todo esse apanhado anualmente. O dado que eu tenho aqui é de 2019, então do período de janeiro a maio de 2019, houve um registro de uma morte da população LGBTQ+, a cada 23 horas, o que equivaleu àquele período 141 mortes em 5 meses, todas elas ali motivadas por questões de orientação sexual e questão de gênero, né? Isso aqui a gente deixa muito claro que é inegável toda essa situação difícil que a comunidade vem enfrentando ao longo dos anos, e por isso essa necessidade da medida. Entretanto, a gente precisa revisitar algumas outras situações para entender, de fato, o que foi feito dentro da DO 26. Então, a gente tem aqui duas vias. Eu tenho uma interpretação conforme realizada e a expansão do conceito de racismo social, que outrora já havia sido expandido num caso bem conhecido no meio jurídico, que é o caso Wanger, o HC 82424, HC, para quem não sabe, é um habeas corpus, e o caso Wanger foi um caso de 2002, onde o editor do Rio Grande do Sul tinha intenção de publicar e distribuir obras nazistas dentro do país, e neste caso em específico foi utilizado a interpretação conforme para também expandir o conceito de racismo à época,
para que ele deixasse de ser somente um quesito biológico, tendo a ver com questão de pele, e passado a englobar também a discriminação no âmbito cultural. Então, na ADO 26, agora em 2019, a gente puxa o conceito de racismo para ser reinterpretado e, ao mesmo tempo, a gente vem e utiliza a interpretação conforme, que é aí uma das grandes celeumas um dos carros-chefes, que a gente começa a discutir isso no mundo jurídico, se essa interpretação conforme, ela foi ou não bem aplicada. A interpretação conforme, ela vem do alemão, é o vastus conforme Allesgung, não fala alemão, então quem fala já desculpa a pronúncia, e ela vem com o sentido de recuperar a vontade de um legislador originário. Então, a gente tem separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O legislativo está ali para editar normas, e quando o legislativo edita normas, ele aplica um sentido, ele tem uma intenção ao fazer aquela norma que é tutelar X, Y, Z, eventuais situações ou direitos. E a interpretação conforme, ela é uma técnica de controle de constitucionalidade exatamente para recuperar um eventual sentido que foi perdido no trâmite de se aprovar uma lei, ou então, tendo o veto ou a publicação presencial, algumas normas passam por todo esse intermédio e, ao longo deste caminho, acabam por perder parte do sentido dessas normas, e aonde aplica-se ali uma interpretação conforme para recuperar a intenção do legislador inicial. Na ADO 26, então, a gente tem aplicação de interpretação conforme e expansão do racismo social. Para o momento em que a gente vive, é inegável que foi uma decisão revolucionária, importantíssima, uma vez que o Congresso não havia editado nenhuma norma que tutelasse a necessidade da comunidade. Entretanto, a gente começa a refletir também se a medida que hoje foi positiva, no futuro não muito distante, ela não pode vir a ser usada com um viés negativo, uma vez que eu flexibilizo algumas coisas da instituição e da nossa segurança jurídica, que é o uso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para tipificar condutas e interpretar situações. Então é ótimo, foi revolucionário, né? Respondendo à pergunta inicial do Daniel, nos termos jurídicos foi uma decisão extremamente revolucionária, importantíssima, e que caminha de encontro com a necessidade do nosso país cumprir, inclusive, tratados internacionais, que o Brasil hoje é signatário aí, desde de Carta dos Homens, a Pacto São José de Costa Rica, entre outros tratados internacionais, que o Brasil é signatário e se compromete a tutelar e defender a dignidade da pessoa humana de todos os grupos sociais que estão dentro do nosso país. Então, assim, em termos de decisórios, foi extremamente importante, revolucionário. E em termos jurídicos constitucionais, a gente passa a fazer um questionamento um pouco mais direcionado. Lembrando que o nosso país vem passando por uma onda conservadora nos últimos anos, e o chefe do executivo ele é sempre responsável por fazer indicações dos membros do Supremo Tribunal Federal, e os membros lá têm validade, assim como toda pessoa, se aposenta um dia, entra-se pessoas e sai pessoas. Então, entende-se que, ao mesmo passo que a gente pode ter uma Suprema Corte garantista e progressista, pode acontecer nesse mesmo interim, com troca de presidenciável e troca de membros da nossa Suprema Corte, que ela também venha a se compor por uma eventual maioria conservadora. E aí que mora a situação de observar este direito hoje adquirido e importantíssimo, se ele não pode vir a ser objeto de uma eventual inversão de valores, uma vez em que eu permito uma interpretação conforme de algo que infelizmente não existia. É muito triste a gente ter que parar para refletir, analisar a situação e entender que em 1989, que é de quando é a lei do racismo, porque a lei do racismo ela é a 7.716 de 89, então é lá de 89, um ano após a promulgação da nossa Constituição Federal. Infelizmente, em 89, quando se tipificou o racismo, a intenção do legislador não era também tutelar a comunidade LGBTQ+, assim como, infelizmente, até os dias de hoje, não é a intenção do Congresso proteger os grupos minoritários. E eu interpreto, conforme a Constituição, um objeto que, teoricamente, o legislador inicial tinha a intenção de realizar.
Não, esse é o nosso grande problema da medida, em que pese de uma mão ela se apresente como revolucionária, na outra mão a gente precisa parar para refletir um pouco mais profundamente e observar que nem sempre aquilo que está acima do iceberg é 100% perfeito, e é o que vai trazer uma reflexão, né, vai gerar uma reflexão jurídica 100% positiva. E quando eu interpreto algo que teoricamente não existe, que seria a intenção desse legislador inicial, em também tutelar por meio do racismo os grupos minoritários, eu abro ali um precedente futuro, eventualmente, para que outros direitos já adquiridos venham também ser discutidos por meio de interpretação, com a mesma desculpa de que a intenção do legislador inicial era, de fato, tutelar algo que ali não estava. Então, a gente acaba parando numa sinuca de bico, porque você tem aquele questionamento de não tutelar um direito importante, de não proteger um grupo minoritário, ou, eventualmente, causar uma flexibilização da ordem jurídica, né? Óbvio que o perfeito dos dois mundos seria a gente voltar à divisão dos três poderes e eleger representantes do povo que, de fato, se comprometam com o progresso, se comprometam com a tutela e a proteção dos direitos individuais e coletivos de todos os grupos da sociedade. Porque a medida de criminalização da homofobia, numa primeira análise mais profunda, para a gente evitar um precedente que futuramente possa vir utilizado de uma forma negativa, seria a gente eleger representantes para o Senado e para o Congresso que, de fato, entendessem a importância da pauta, se comprometessem com a pauta e partissem deles este interesse de fazer a medida. Ainda que é importante também a gente lembrar que a decisão do Supremo ela está servindo no momento, e muito bem servido, de forma paliativa para resolver um problema que era emergencial. Acertado nesse sentido, uma vez que, se a gente conseguir eleger representantes do povo que de fato entendam a importância da norma e editem a medida por meio do Congresso, automaticamente a gente acaba tirando toda essa problemática trazida com a edição dessa medida, uma vez que essa lei vai passar a existir. Mas no momento da forma que está, a gente tem esse grande buraco normativo e essa sensação de incerteza, porque todos os procedimentos jurídicos, desde a aprovação de uma norma até a edição de outras normas, de decisões pelo Supremo, eles trazem reflexos a longo prazo, né? Então a gente não consegue ainda avaliar uma decisão do Supremo em caráter jurisprudencial, que é como essa decisão vai estar interferindo a sistemática jurídica de um determinado país em alguns anos. A gente vai ter essa visão mais macro a partir de uns 10 anos em que se saiu essa decisão e como foi sendo aplicado isso na prática. Porque também a gente acaba caindo naquela discussão também na área jurídica, entre eficácia e validade, né? A gente tem situações de que normas são válidas, porém não são eficazes socialmente. Eu tenho situações em que normas têm sua validade questionada, mas são eficazes porque a sociedade assim o entende. Então precisa analisar também a medida de 2019, a gente precisaria analisar, não só eu, mas assim, num contexto geral, se de fato os delegados de polícia estão aplicando isso ao exarar os pareceres criminais e enquadrar as práticas homofóbicas e transfóbicas. Eu preciso verificar se o judiciário está aceitando bem a decisão do Supremo, de fato, decidindo com fulcro na criminalização da homofobia e transfobia, né, que também são outros reflexos que geram. Então, voltando, né, à pergunta inicial de qual seria a visão jurídica, ao mesmo passo que a decisão é extremamente revolucionária e necessária e importante para o momento em que nós vivemos, ela também precisa ser observada e analisada, não só por nós, enquanto operadores do direito, mas pelas nossas instituições, para verificar se futuramente ela não pode vir a ser objeto de uma desvirtuação e também virar ali um objeto de cortes de direitos já adquiridos a duras penas. Aqui eu cito exemplo, o direito de fazer a greve, o direito de vir, o casamento homoafetivo de 2012, né? Eu me pergunto o que impede de uma ADO surgir por meio de interpretação conforme, para reinterpretar esses direitos já adquiridos, dizendo que, na verdade, a intenção do legislador, à época dos fatos, era uma outra que não estava existente ali naquela norma, né? Essa é a grande problemática
que infelizmente surge a partir dessa medida que é muito boa e revolucionária, mas ao mesmo passo é importante sempre a gente lembrar que toda grande decisão do Supremo, todo grande ato do Executivo, a gente precisa lembrar que existem sempre motivações políticas, que existem sempre um cenário maior do que aquilo que se apresenta em uma primeira análise. E é importante sempre estarmos atentos e verificarmos todas as possibilidades ao lidar com algum instrumento novo e explorar todos os ótimos cenários e também os eventuais piores cenários, para que a gente esteja preparado enquanto sociedade, principalmente nós, enquanto operadores do direito, de como agir a partir de um cenário negativo, que venha de uma situação que ali é revolucionária e positiva. Obrigado, André, pela explanação. É interessante alguns pontos do que você tocou, essa questão da intenção original do legislador, porque, na verdade, ainda mais em matéria de Constituição, nós temos algumas situações, por exemplo, cláusulas pétreas, que são aquelas determinações constitucionais do que não pode ser mudado. E é interessante que a gente, a partir desse ponto, a gente pensa uma questão. Qual a fundamentação para que o constituinte, naquele momento, onde ele está escrevendo a Constituição, ou aquele legislador, no momento onde ele está fazendo a lei, ele diga que aquilo que ele está fazendo terá uma interpretação e será imutável, e as gerações seguintes deverão observar, respeitar e seguir aquelas determinações daquele jeito que eles fizeram. Como a sociedade se altera e a cada momento reflexões novas surgem, problemas novos surgem, questões... Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia que revolucionou toda uma série de questões. Nós estamos em uma live pela pandemia, né? Então, é interessante. E nesse sentido, nós temos toda uma gama de questões do pensamento jurídico e do pensamento político. Por exemplo, a mutação constitucional. Por mais que nós tenhamos, e aí eu faço um paralelo sem muito rigor técnico entre mutação constitucional e evolução legislativa, no sentido de que o legislador, tanto o legislador quanto o constituinte, partem de um pressuposto, mas esse pressuposto vai se alterando ao longo do tempo, e a interpretação vai produzindo as adequações sociais necessárias ao longo do tempo. Um outro ponto interessante do que você tocou é essa guinada conservadora, até mesmo reacionária, de que a abertura que foi dada por uma ação pode ser utilizada em sentido contrário. E nesse sentido nós tivemos, ainda não houve a resolução, não houve o julgamento, mas já foi protocolado, né, já foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, um pedido, salvo engano, da AGU, para esclarecer se a decisão do Supremo na DO 26 abarcaria ou não manifestações religiosas. Ou seja, a questão é, o que eles estão querendo agora é retirar líderes religiosos e discursos feitos em ambiente religioso, alegadamente, de acordo com a visão religiosa, doutrinária, dogmática de cada um deles, que eles possam falar contra a comunidade LGBT. E, realmente, o que você falou a respeito da efetividade de verificar, nós ainda estamos muito
recentes com essa decisão. Ainda não tivemos tempo de uma pesquisa empírica dos resultados. Mas como você vê essa questão dessa pretensão salvo engano, da AGU, de excluir os discursos religiosos dessa decisão do Supremo? Perfeito, meu irmão. Inclusive, eu estou aqui abrindo o extrato da ata de julgamento, da DOA 26, deixa eu ver se eu encontro ele aqui rapidinho. Eu tenho impresso o voto do relator, e no voto aqui eu não encontro, a princípio, uma menção referente à liberdade religiosa, mas, salvo o melhor juízo, eu acredito que ou tem na ata de julgamento como definitivo uma linha sobre isso, ou foi aventado em alguns dos votos, se eu não me recordo bem se foi Lewandowski, ou algum dos outros 3 votos contrários, no qual já havia uma primeira previsão para que a liberdade religiosa prevalecesse acima dessa decisão. Então, os líderes religiosos poderiam continuar cometendo o preconceito e a discriminação dentro do seu sacerdócio, né? E aí a gente entra em 2 situações muito complicadas, porque eu tenho o direito à liberdade religiosa sendo posto em mesa e tenho também o direito da dignidade da pessoa humana, do livre pensamento e também de ser quem eu sou, posto para ser ponderado junto à liberdade religiosa. No primeiro momento, eu, André, se for te responder de bate-pronto, eu diria que, de certa forma, a medida se mostraria não efetiva se eu permitir que líderes religiosos, e aí eu pergunto aqui, né, um culto ou uma missa, da mais pequena à gigantesca, quantas pessoas um líder religioso tem poder de influenciar? Então, se eu não tenho ali uma previsão constitucional que proíba uma discriminação dentro de um dispositivo que serve para tutelar e proteger a comunidade, eu me pergunto se ele ainda é efetivo numa situação dessa, porque o líder religioso ele continua influenciando todo o seu rebanho a continuar praticando discriminações. Entretanto, é válido também o efeito que essa censura ao líder religioso pode reverbar em toda a nossa estrutura jurídica, porque eu posso começar hoje impedindo o líder religioso de ser homofóbico e transfóbico, que seria interessante e muito bom, mas amanhã eu posso avançar essa censura para também algumas outras áreas. E aí a gente começa a se preocupar, né? Porque censura nunca é bom em nenhum momento, em nenhuma situação. Por mais desastroso que seja uma eventual fala, o direito de falá-la ainda tem que ser realizado, né? Tem que ser mantido, aquela história de Voltaire, né? Diga o que quiser, mesmo que eu não concorde com o que você diga, o seu direito de dizer, não é bem assim a frase, só adaptando, está tutelado, você pode falar o que você quiser. A frase original de Voltaire é mais bonitinha, viu, gente? Mas é esse sentido da frase, que é: diga o que você quiser, mesmo que eu não concorde, eu vou estar ainda protegendo o seu direito de dizê-lo. Então, quando a gente faz uma análise mais profunda, o que conclui-se a partir disso? Que, infelizmente, por mais que pareça ser necessário no primeiro momento, a censura ao líder religioso não é interessante que ocorra, né? Não é legal que isso aconteça, porque as censuras acabam avançando cada vez mais a partir do momento que você permite que elas aconteçam. A ideia é que elas sempre aumentem. Ixi, sei lá, isso aqui não tá legal, vou censurar também. Aí agora, a solução para isso é, beleza, você fala o que você quer enquanto seu líder religioso. Porém, se o seu fiel for lá e cometer um crime de homofobia e transfobia e justificar que teve influência pelo teu discurso, eu acredito que a responsabilização não deveria ser somente daquele fiel que foi cometer o ato, mas também daquele que incentivou que acontecesse. Então é aquela história. Fale o que você quer falar, mas você será responsável pelos atos gerados a partir da tua fala. Então, assim, acredito que a censura, ela nunca é bem-vinda e nunca deve acontecer, porque é problemático e difícil de controlar uma censura em qualquer nível que ela seja realizada, mas, porém, uma responsabilização de um ato incentivado por aquele líder religioso tem sim que ser ponderado. Beleza, você falou o que você quis, perfeito, está ótimo, não estou te punindo por isso, mas se teve um resultado negativo, se, sei lá, aumentou em tantos % os crimes a partir daquela comunidade local, né, uma igreja de comunidade. O culto tem 500 pessoas, um bairro pequenininho. O líder religioso foi lá e incentivou a homofobia e transfobia. E percebe-se um aumento naquela região
dos crimes praticados nesse sentido, obviamente o líder religioso tem sua responsabilização, porque ele foi o início estopim daquela ideia naquele local. Mas a censura, infelizmente, independentemente do que seja, de qual fala seja, ela nunca é bem-vinda e deve ser sempre muito bem ponderada. Aproveitando o gancho que você deu, então, na sua visão, nós teríamos a responsabilização somente se as palavras se transformarem em atos que prejudiquem fisicamente um indivíduo. Nós não teríamos a possibilidade ou uma fundamentação de legitimação para que o discurso em si mesmo, enquanto qualificado como discurso de ódio, pudesse ser, ainda que posteriormente, obviamente, não uma censura prévia, mas depois da fala, a fala em si mesma responsabilizada. Aí nós vamos para aquela história de fato, valor e norma, né? Vamos ver cada caso, cada situação em particular, né? Entender o que cada fala gerou, mas, inclusive, acho muito interessante essa delimitação que você fez, né? A censura não a fala, mas a verificação do que aquele ato gerou. Então, sim, né? E não só na questão física, eu acho importante a gente visualizar também na questão psicológica, e aí trazendo também para a nossa conversa um pouquinho de responsabilização de cultos religiosos. Nós temos aí algumas das grandes vertentes protestantes do nosso país que já foram responsabilizadas em ações individuais por causar transtornos psicológicos e transtornos econômicos à vida dos seus fiéis. Né? Que o pessoal acaba psicologicamente ficando preso à religião, doa todos os bens, e depois cai em si que não queria ter doado aquilo, e você percebe uma manipulação psicológica realizada por líderes religiosos. Então, quando a gente fala, aliás, quando eu falo que a censura não deve ser imputada à fala, não quer dizer também que a gente só vai observar o reflexo físico numa determinada situação. Eu preciso também observar se naquele fato em específico, aí nós vamos utilizar fato, valor e norma, que é assim, né, o basicão do nosso mundo jurídico, se naquele fato em específico também houve, né, uma ofensa psicológica à saúde do indivíduo ofendido naquela situação. Isso também precisa ser visto. O que a gente não pode fazer é uma censura em âmbito coletivo. A gente precisa passar a individualizar o que as ações daquele líder religioso vão trazer de forma individualizada para a sua comunidade local, ainda que ele atue sim na coletividade, né? Infelizmente ele está falando para massas, mas para evitar que a censura prévia ocorra, eu preciso permitir que a fala aconteça e a partir da fala eu avalio os efeitos negativos que ela traga, né? Vou lançar uma provocação a partir do que você falou e a partir da nossa experiência nos últimos dias, e também já para alinhar para o próximo passo da nossa conversa. Um maçom ou um demolei que diz publicamente que a ordem maçônica ou que a ordem demolei não é espaço para homossexuais e que eles não devem fazer parte das fileiras, não devem ser iniciados, se forem iniciados devem ser expulsos, enfim, esse discurso. É passível de responsabilização ou está no âmbito da liberdade de expressão e não causa nenhum transtorno maior? Olha, ao meu ver, sim, plenamente passível de uma responsabilização, até porque ali eu não estou somente exteriorizando uma opinião, né? Eu estou exteriorizando um preconceito, e toda ação que gera um preconceito, obviamente, tem que ser punida e enquadrado, até dentro da nossa atualidade agora, a DO recém-aprovada, entendo como enquadrado dentro do crime de homofobia e transfobia, sim, mas aí analise o seguinte, a pessoa não foi proibida de falar o que ela queria, né? Falar o que você quer, você sempre pode falar. Aliás, fazer o que você quer, na nossa atual conjuntura sócio-jurídica, você sempre pode. Entretanto, você precisa lembrar que toda ação existe uma reação.
né? O princípio de física que a gente importa para o direito também. Eu sou livre para falar o que eu quiser, não vou ser censurado. Mas a partir do momento em que eu faço discurso de ódio, no qual eu incentivo uma segregação, no qual eu incentivo um preconceito, eu paro de exteriorizar mera opinião. É uma coisa eu falar lá, olha, eu não gosto da cor azul, não vou usar azul. Ah, eu não gosto de comer X coisa. Ótimo. Perfeito. Você faz seus juízos de valor entre gostar e desgostar. Mas o respeito e a tolerância em qualquer ambiente, público ou privado, ele deve ser sempre de suma importância. E aí, quando a gente importa isso até para a questão da situação religiosa que a gente comentou anteriormente, é a mesma situação. Líder religioso bonitinho, vai lá, fala o que ele quer, mas ele precisa lembrar que tudo que ele disser vai ter uma ação ou uma reação. E o mesmo se aplica ao caso do discurso, né, de um maçom ou de um demolei que venha a exteriorizar um pensamento preconceituoso, discriminatório, não só no sentido de orientação sexual, mas também no de crença e demais outras situações. Obviamente, na minha opinião, cabe sim a responsabilização e, de forma contemporânea, cabe o enquadramento dentro das diretrizes da ADL 26, que é a punição pelo crime de homofobia e transfobia, ali com todos os seus incisos da lei de racismo, evitando prescrição e tendo a questão de não ser fiançável, né? A gente precisa discutir, inclusive, uma das questões, que o crime de racismo entra no hall de hediondos, e dentro da minha opinião, é possível, sim, a ampla responsabilização. Muito bem, realmente, porque a gente não pode esquecer que muitas vezes não, na maioria esmagadora das vezes, as palavras causam consequências, como foi bem dito, não apenas físicas, de uma ação física que seja incentivada, mas uma agressão psicológica. E nesse contexto, a partir do momento em que nós temos o reconhecimento de liberdade, igualdade, fraternidade, que nós falamos que todos somos iguais, que nós falamos, que nós reconhecemos a dignidade da pessoa humana como um valor primordial, em que nós propugnamos pela existência de uma sociedade harmoniosa e justa, de bem-estar, onde todos se sintam realizados existencialmente. Quando eu digo que alguém não deve estar em uma fraternidade, ou quando eu digo que alguém que está deve ser expulso, não pelas condutas prejudiciais à ordem, mas pela circunstância pessoal dela, que não prejudica nenhum exercício, e aí eu digo, não prejudica fisicamente, moralmente, eticamente, em termos de honestidade e outros padrões morais de valoração de condutas. É uma conduta que diminui o valor, está negando a fraternidade, está negando a igualdade. Seria até mesmo um discurso contraditório, como muitos outros, entre aquilo que se expressa como filosofia das ordens e aquilo que realmente se encara que deva ser a ordem. E nesse âmbito, como eu disse, passando para o próximo e último passo do nosso bate-papo aqui, levantou a questão. E aí, se o Bart me permitir, eu acho que a gente já pode abrir para a manifestação de todos, não só o André. Qual é o papel do Demolei? E aí, aproveitando, tem o irmão Elcio, não sei se temos outros maçons presentes, mas também, irmão Zinza, bem-vindo, meu irmão. Qual é o papel do Demolei? Qual é o papel do maçom? E aí, a Fátima, a tia Fátima, pode também se manifestar a respeito da visão dela. Qual o papel das ordens, dos maçons, dos Demoleis, em termos de defesa da diversidade, em defesa da possibilidade da realização existencial de cada um naquilo que não prejudica os demais, enquanto seres humanos todos dotados de uma dignidade?
Boa Perfeito, noite, meu irmão. Posso falar? Tá de parabéns os dois advogados, né? Os dois irmãos. E também gostei da provocação do Daniel. É uma provocação que ela pode ser até expandida para outros lugares, né? Porque o preconceito é muito forte em todo lugar, né? E o que a gente pode responder, de uma maneira geral, já está dizendo os três pilares, né? Que é liberdade, igualdade e fraternidade. Só aí já casa toda a situação, porque você é livre. Você tem uma liberdade, você tem o direito de você ser você. Você não tem uma imposição, né? Existe uma lei para segurar, para garantir essa liberdade, igualdade e fraternidade. Na verdade, se tivesse do fundo do coração liberdade, igualdade e fraternidade, não precisaria de lei. Todo mundo já entenderia, né? Mas a lei, ela está aí para garantir que você vai fazer uso da sua liberdade, da sua igualdade, da sua fraternidade, né? Então, eu acho que existe uma lei que embasa bem essa situação, né? Essa em questão de preconceito, né? E a gente tem que cada vez mais divulgar essa liberdade que as pessoas têm que ter de poder se expressar da maneira que ela achar melhor, né? É isso aí. Acredito que está muito bem colocado. Obrigado, tio Elcio. Assim como o tio, eu concordo nessa questão de que os três pilares, né, estão existentes, não só na maçonaria, mas também acaba perspassando a nossa instituição, quando nós temos as nossas 7 velas, que todas elas, querendo ou não, quando a gente faz uma análise mais profunda, cabem perfeitamente no resumo de liberdade, igualdade e fraternidade, porque, querendo ou não, derivam disso, né? E o papel da Ordem Demolei, na minha visão, enquanto André, ela também é de formar líderes para uma sociedade. E o papel de formar líderes, eu preciso que esses líderes sejam completos, que eles sejam pessoas capazes de liderar a todos que compõem a sociedade. Então, não cabe e não existe, não deveria existir espaço para preconceito dentro de uma instituição dessa. Porque se eu estou formando um líder para a sociedade, eu preciso que ele seja líder de todos e não só líder de alguns. Né? Então, a gente começa essa reflexão com esse ponto principal, de que você precisa ter essa consciência de que você vai ser líder de todos e não só de alguns. E quando eu falo de irmandade, né, de que são todos meus irmãos aqui presentes, a própria palavra irmandade, chamar o meu igual de irmão, não cabe uma segregação pautada meramente em quesito de orientação sexual, uma vez que este elemento não é um elemento depreciativo de forma alguma e não imputa a qualquer pessoa uma espécie de conduta criminosa. Né? Porque é óbvio que a gente tem que atentar com os nossos membros da nossa instituição para que todo mundo siga os rigores da lei, tenha ali a tua postura social e se espera de uma pessoa que cumpra a normativa. Mas o fato de você ter orientação X, Y ou Z não te desabona, não te coloca menos capaz do que qualquer outro irmão. Então, isso não deveria ser não deveria ter espaço para isso dentro da nossa instituição de forma alguma. E se existe espaço para isso, eu concluo que a nossa formação de líderes, ela inicia já defasada, ela inicia com problemas. Porque se eu não sou capaz de liderar internamente, num âmbito menor, todos os tipos de pessoas, quem eu quero enganar? Como eu vou dizer que meu líder é capaz, para ir para a sociedade de fato, aplicar aquilo que ele aprendeu na Ordem Demolei? Então, não cabe essa contradição, principalmente na contemporaneidade e no momento em que a gente vive enquanto ser social. Não cabe esse tipo de situação. Perfeito. Nós temos 2 pessoas com a mão levantada, o José Zinsley e o Vitor Falasca. Acho que Pode passar para o Vitor. Acho que o Zinsley só levantou quando eu falei do maçom, se tinha maçom na sala. Ele ligou a câmera dele, não sei se ele quer falar. Posso falar, Nunes? Fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Primeiro, parabenizar pelo evento, né? E pela escolha daqueles que estão conduzindo as reflexões, né?
Então, eu estou aqui vindo com muita atenção, então, parabéns pelo formato, pela forma e pelo conteúdo abordado, né? Eu acho que até se eu está sendo gravado, eu quero, se for possível, disponibilizar no grupo maçonaria, nos outros grupos profanos, porque eu acho que toda a sociedade tem que acompanhar mesmo, né? Mas foi todo um tópico aí que mexeu aqui com o meu coração e automaticamente eu levantei a mão, né? A sociedade caminha num ritmo diferente do campo jurídico. Não vou usar as palavras técnicas porque eu não sou área, né? Mas eu sei que a sociedade caminha num ritmo, campo jurídico em outro ritmo, e, infelizmente, algumas ordens caminham num ritmo completamente diferente desses dois que contei inicialmente. Então, faz uma grande resistência, infelizmente, umas ordens, no que diz respeito a compreender que o ser humano é ser humano, e ponto final, não tem discussão. Eu já me envolvi em muitos debates internos da maçonaria com relação a esse tópico, né? E infelizmente, eu tenho que reconhecer a vocês, meu sobrinho, infelizmente, que eu, em alguns momentos, eu fui levado para uma reflexão que eu poderia mergulhar num completo descrédito no que diz respeito a um avanço. Então, esse é um primeiro elemento, né? O segundo elemento é isso. Nós estamos num movimento, é claro que nós temos que ter um pouco de paciência, mas não, porque senão seria uma acomodação no modelo de sociedade que não cabe mais na atualidade. Olha, a gente vem dando uma ênfase muito grande a essa questão. Eu tenho o privilégio de participar de um rito que é mais pautado pela racionalidade, que é um rito alemão. Então, mesmo no discurso, aqueles que acompanham o rito sabem que não podem, mesmo que carrega no coração ainda um preconceito que passou nas sindicâncias, né? Mas eles não abrem a boca porque sabem que vão ser questionados. Mas eu não queria me estender muito, mas só dar os parabéns e dizer numa batalha. Estaremos juntos aí nessa batalha. Estaremos juntos. Essa batalha é necessária, né? Esses dias eu tenho acompanhado muito as redes sociais e eu tenho lido uma frase que é muito interessante, né? Não basta dizer que não somos racistas, que não somos homofóbicos. Nós temos que ser ativistas. 24 horas por dia. Nós temos que estar atentos para combater esse mal que, infelizmente, impede a nossa sociedade avançar. Então, mais uma vez, parabéns aí pelo evento. Obrigado, tio. Victor? Bom, boa noite a todos. Eu não vou ligar a câmera, estou tentando configurá-la aqui, estou com alguma dificuldade. Eu não pretendo me estender muito, mas também gostaria de fazer alguns apontamentos, mas obviamente não deixar de iniciar parabenizando por essa mesa, pelo evento, pelas apresentações. Foi incrível, acho que diria que é muito esclarecedor. Também, assim, me emocionou muito as falas do Elcio e do José. Aliás, o fato de estarem presentes aqui, participarem ativamente, demonstra de que aquela ideia de que as pessoas são de gerações diferentes, não tem mais como conversar sobre isso, não tem mais como refletir sobre isso é uma falácia muito grande, né? Eu acho que tem muito mais a ver com disposição, vontade e também com compromisso às ordens das quais nós somos iniciados. Eu acho que isso é importante que a gente coloque em pauta, né? O José falou aí do rito Schroeder, imagino que seja Schroeder que ele falou aí, né? A gente tem que pensar e prezar por essas questões. Então, eu gostaria de fazer, na verdade, 2 apontamentos inicialmente. O primeiro apontamento sobre essa questão que foi colocado é um apontamento em relação à maçonaria.
eu sou vinculado diretamente à Grande Loja Unida da Inglaterra, né? E essa questão do Covid trouxe, né, essa proximidade devido às reuniões online, etc. E a questão da transexualidade foi tema, né, nos últimos meses, e foi colocado em pauta isso, né? Uma pessoa, nascido homem, maçom, mas reconhecido-se como transexual, ainda é maçom? A resposta, como um bom inglês duro, cru e frio, foi sim. Simplesmente sim. Então, não existe um debate sobre isso para a Grande Loja Unida da Inglaterra, porque isso é fato dado. Então, na verdade, o trabalho que nós temos é com as pessoas, né, que estão iniciadas, como, né, os nossos dois irmãos aí, tios maçons, colocaram, e é um trabalho árduo. E aí o outro apontamento que eu quero fazer, né, já agora na dimensão da Ordem Demolay, que antes de qualquer coisa aqui sou Demolay, sempre serei, que o Demolay ele tem um caráter educativo muito grande. E a gente não pode perder jamais isso de vista. Nós estamos falando com jovens de 12 a 21 anos, que é justamente o momento onde as sexualidades começam a ser caminhos tortuosos e conflituosos em todos eles, independente de qual sexualidade eles se identificarem ou se reconhecerem. Né? A gente tem que entender isso. Eu, como professor também, é uma preocupação constante, até por ser professor, justamente nesses níveis. Então, quando a gente inicia na ordem, ou quando a gente inicia alguém na ordem, a primeira coisa que a gente coloca na cabeça é acolhimento. E, infelizmente, o conceito de acolhimento, ele foi desmantelado, eu diria. Acho que é a palavra que eu gostaria de usar aqui. Ele foi desmantelado, principalmente para, aí sim, os meninos LGBTs. Então, como eu falei, né, a gente teve algumas questões aí caóticas nos últimos dias, né, os irmãos sabem bem, qualquer pessoa dentro da Ordem Demolay ou vivenciou isso por si, né, ou viu alguém vivenciando esses conflitos, sejam conflitos por si mesmo, né, o indivíduo com ele mesmo em relação à sua sexualidade e o seu questionamento se a ordem é um lugar para ele, né, como também terceiros questionando se a ordem é um lugar para essa pessoa LGBT. E a resposta tem que ser igual à dos maçons ingleses. Sim, é sim. E é este o ponto. Como o José, acredito que foi o José, se foi o Elcio, me perdoem, que falou em relação ao tempo jurídico, o tempo do cotidiano, né? A gente sabe, de fato, isso é um desafio muito grande, né? A gente tem diversas outras, para não estender muito, mas diversas outras questões jurídicas que até hoje, né, não se reconhecem no cotidiano. A gente pode pegar o próprio exemplo do ECA em alguns aspectos. O ECA, ele simplesmente ele existe, mas as pessoas não legitimam, não todas, claro, mas existem pessoas que resistem ao ECA, não sei se é a palavra correta, o pessoal do direito aí pode me corrigir, mas resistem ao ECA. E a Ordem Demolay e a maçonaria são espaços de acolhimento, muito mais o Demolay do que a maçonaria, porque a gente está lidando com jovens. Então, assim, o apelo que eu faço, assim, é, por favor, multipliquem, né, essa iniciativa de vocês, o Rodrigo e tal, o Dani, multipliquem isso, levem se possível, essa conversa, essa discussão o mais longe possível, dos mais capítulos possíveis, e que a gente possa, finalmente, né, trazer o pensamento aí da tolerância de verdade, né? Porque em muitos casos, e é muito triste falar isso, né? Em muitos casos, quando você tem alguém que olha para você, assim, dentro da ordem, e pergunta para você se é o lugar dele ali mesmo, principalmente quando o levantamento é justamente uma sexualidade, é muito triste de ouvir isso, entende? É triste porque se ele chegou nessa conclusão, muita coisa aconteceu. E jamais um jovem deve questionar o seu espaço pela condição, né, de algo que não é uma escolha, de algo que, como a gente falou aqui muitas vezes, não é nocivo em nenhum momento. Então é muito triste que a gente tenha um jovem, que talvez a gente não sabe nem se na casa dele ele pode discutir esse assunto, que nós acolhemos em fileiras, que nós fazemos um juramento de fraternidade e que simplesmente ele não consegue se sentir num ambiente fraterno. Então, fica aí o meu obrigado por essa iniciativa e o meu, por favor, multipliquem isso, ok, pessoal? Muito obrigado mesmo.
A gente agradece, meu irmão. Muito bonita a sua fala, de verdade, muito bom poder te ouvir. Dando continuidade, Fátima. Boa noite, sobrinhos, cunhados. Na verdade, eu só quero parabenizar, né, pelo evento, pela organização, pelos palestrantes, André e o Daniel Coleta, né, bem esclarecedor. Essa parte jurídica, eu confesso que sei pouquíssimo, né, o básico. E aí a pergunta do Coleta era, o que os demolês podem fazer, né? Eu acho que vocês já estão fazendo, né? O fato de ter esse tipo de discussão, né, de estar abrindo espaço para isso, quer dizer, não tem mais gente aqui porque não quis estar, talvez porque essas pessoas também não estão preparadas ainda para enfrentar esse tipo de debate, né? Lembrando que o preconceito, ele é estrutural, né? E precisa ser quebrado. A gente está acostumado na nossa cultura a normalizar muita coisa, que precisa ser quebrado aos poucos mesmo, né? Então, é ser resistência mesmo, o tempo todo, e o tempo todo eu sei que aquele que se mostra diferente, ele tem que estar cavando o espaço dele o tempo todo. Não deveria ser assim, mas né? Porque esse outro que é diferente, na verdade, por que ele me incomoda? Que ele me faz ver coisas em mim que eu não quero ver. Né? Então, daí eu projeto nesse outro aquilo que eu não quero ver em mim. Por isso que ele não pode existir de alguma forma. Então, ele não pode ocupar esses espaços que eu estou. Então, acho que é esse debate que precisa, né? E também a compreensão desse outro que tem preconceito também é importante, né? Porque ele aprendeu isso em algum lugar. Ninguém nasce preconceituoso, você vai aprendendo no seu meio social. E aí esse meio dos demolês tem que trabalhar isso, trabalhar empatia, trabalhar aceitação, né? Mostrar que bom que tem pessoas diferentes, porque é essa diferença que faz a beleza, né, da sociedade, é esse outro que me faz enxergar coisas que eu não quero enxergar, que faz com que eu evolua, que eu melhore, né? Então, acho que é isso, vocês já estão fazendo e fazendo belamente. Então, só queria parabenizar vocês e dizer que vocês continuem, né, levando esse debate para todos os espaços que vocês puderem. Tá? E muito obrigada. Muito bem. Antes de devolver a palavra, então, para os nossos dois convidados, eu queria pegar um gancho da Fátima, também conhecida como minha mãe, o Elcio, meu pai também, para quem não sabe, meus pais estão aqui hoje, acompanhando. Exatamente sobre o que ela falou, né, sobre o preconceito ser estrutural e que essa questão precisa ser colocada. Essa semana, para quem acompanha os grupos, alguns grupos do Facebook da Ordem do Demolei, grupos que participam do Demolei, maçons, justamente a divulgação desse evento de hoje gerou, né, muito alvoroço e discussões que estão acontecendo até agora. A gente teve um embate muito grande entre muitas pessoas se pronunciaram de diversas formas, tanto pessoas a favor da discussão, nós acompanhamos, né, uma quantidade muito grande de comentários preconceituosos, de comentários LGBTfóbicos, e eu acho que, quando eu me lembro, né, pensando que eu iniciei na Ordem do Demolei em 2013, então esse é meu 7º ano de Ordem do Demolei, eu não me lembro, desde a minha iniciação, de ter acompanhado uma comoção, né, um debate, e lembrando que a gente tinha ali demolês e maçons do Brasil todo, tão grande nesse nível, que envolvesse tantas pessoas, e tantas pessoas lutando por isso, né, e defendendo, e mesmo as contrárias, atacando, sendo expostas, né, porque a gente ainda tem isso, além de um preconceito estrutural, muitas vezes ele também é velado. E a gente ter essa exposição e ter esse lugar, né, esse espaço para se tratar desses assuntos é muito importante. E eu nunca tinha visto isso em anos de Ordem do Demolei, exposto dessa forma. Então, acredito que é justamente isso. A mudança não começa enquanto você não começa a ocupar esses espaços, essas mídias, justamente com esse tipo de discussão, esse tipo de colocação. É óbvio que sempre que a gente coloca do que seja, existe uma tendência muito grande à rejeição. Sempre. Não importa qual área seja. Porque o comodismo sempre é mais confortável, uma visão muito mais bonita.
para quem está nele. Mas se você simplesmente deixa e para de trazer a novidade, para de trazer o estímulo, ou citando o Daniel, né, anteriormente, com a provocação, essas mudanças não acontecem. Então, acho que talvez esse seja justamente o papel do Bemolê. Porque, algo que eu até disse hoje mais cedo em um outro evento, e repito aqui agora, como você espera, como Demolei, mudar a sua cidade, né, mudar a sociedade ao seu redor, se muitas vezes a sua própria ordem, o seu próprio capítulo, que é a instituição que deveria ser responsável por isso, ainda não está lá. Você precisa passar por uma mudança interna para que você consiga também estrutura para mudar o ambiente ao seu redor. Então, eu fico muito feliz de ver, né, as pessoas que estão aqui hoje, e foi um gancho muito interessante que eu queria fazer a partir da fala da minha mãe. Agora, eu devolvo, então, a palavra ao Daniel. Fique à vontade. Bom, acredito que, na verdade, eu vou sintetizar uma frase que me veio à cabeça, e aí já para encerrar, pelo menos a minha fala hoje, que é uma frase, normalmente ela é creditada ao Eduardo Galeano, mas na verdade ela é de um cineasta argentino chamado Fernando Birri, e que diz o seguinte: o que é a utopia, né? Nós olhamos o horizonte, nós vamos caminhando para o horizonte. Mas se eu dou 2 passos, o horizonte fica 2 passos mais longe. E quanto mais eu caminho, mais longe o horizonte fica. Mas a função da utopia é justamente essa: é nos fazer sempre caminhar. O que nós fizemos hoje, o que outros têm feito num ambiente, não só em termos de ordem Demolei, mas em termos de sociedade, não só em termos de diversidade sexual, mas em termos de diversidade étnica, diversidade religiosa, e a concretização de uma sociedade que seja efetivamente justa, harmoniosa, com lugar para todos, onde todos tenham um lugar ao sol, e mais do que um lugar ao sol, onde todos tenham sombra e água fresca, não é como plantar tâmaras. Porque quando nós plantamos tâmaras, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque a tâmara demora 90 anos para crescer, frutificar e ser colhida. E a utopia é justamente agir, mesmo que nós estejamos plantando tâmaras, mas com a consciência de que isso não é uma luta de plantar tâmaras. Nós vamos colher, ainda que seja uma gota, em algum momento, nós vamos... Se alguém for tocado, um indivíduo, e esse indivíduo modificar sua postura, ou se ele já for alguém com essa convicção, e essa pessoa for um multiplicador, terá valido a pena. No mais, eu parabenizo o Bart pela atuação, pela organização do evento, pelo exercício do cargo de MCR, como já falei, e espero que logo menos estejamos todos presencialmente participando dos nossos eventos. Mais uma boa noite a todos. Perfeito, irmão. André? Bom, eu agradeço a oportunidade, é extremamente importante a reflexão que a gente faz hoje, e eu gostaria de começar desejando que todo Demolei, mas não só Demolei, mas todo jovem, tivesse pais sensacionais como você tem, Rodrigo. Foi fenomenal a fala dos dois, é muito bacana ver isso acontecer, traz um fiozinho de esperança, não só a postura dos teus pais, que são de uma outra geração, mas também o que estamos fazendo hoje e o que estamos refletindo aqui agora. É extremamente importante toda essa questão de acolhimento, porque é muito difícil
você olhar para a sociedade ao seu redor e achar que você está lutando sozinho. É sufocante você acordar todos os dias pela manhã com aquela sensação de incerteza se existem mais pessoas que pensam como você e estão dispostas a também se insurgirem contra as injustiças em todos os âmbitos. E isso que a gente está fazendo aqui hoje é um alento, é um fio de esperança, é um suspiro para quem muito vem desgastado de outros embates e de outras situações. Então, eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz com todos que estavam conosco, nos acompanhando, e deixo uma frase do Pequeno Príncipe, que muito me representa em todos os aspectos da minha vida, que é: aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E a vida é assim, ela é feita de encontros e desencontros, e que a gente possa ter a sorte de sempre encontrar pessoas sensacionais que possam contribuir cada vez mais para quem somos ou para quem iremos nos tornar. E ainda assim, as experiências ruins e as pessoas de difícil tato que a gente possa encontrar na vida também sirvam como um exemplo a não ser seguido, um exemplo a ser superado. Então é isso, agradeço novamente a oportunidade, parabenizo o Rodrigo pela sua gestão e por todo esse evento e essa postura muito sensacional e muito importante dentro e fora da nossa instituição. Muito obrigado, irmão. Bom, então, agora já no clima de encerramento, gostaria novamente de agradecer o Daniel, o André, por terem aceitado embarcar nessa live, aceitado estarem aqui com a gente hoje, compartilhar um pouco de conhecimento e promover justamente essa discussão, essa reflexão. Agradeço também a presença de todo mundo que dedicou um tempinho hoje da noite de sábado para estar aqui com a gente. E gostaria de deixar duas coisas para a gente terminar. A primeira é um apelo a todos que estão aqui hoje. Como foi falado anteriormente, poderiam ter muito mais pessoas hoje aqui na live com a gente. Talvez nem todos estejam prontos ainda para uma discussão assim, mas a gente luta para que cada vez mais pessoas estejam. Então, o meu apelo é, como dito pelo Zé anteriormente, numa luta dessas, não basta só você ser contra, você precisa ser ativista, você precisa ser antirracista, anti-homofóbico. Então, cada um que esteve aqui hoje e que ouviu tudo o que foi falado, o apelo é: não parem essa informação aqui. Divulguem, levem para mais pessoas. Essa live foi gravada, ela será postada, disponibilizada. Mandem para todas as pessoas que vocês puderem, que acham que precisam ouvir isso. Muitas vezes nós precisamos ouvir coisas que nós não sabemos que precisamos. Então, mande e repasse isso à frente e sejam vocês, nas suas próprias vidas, nas suas comunidades, nos seus grupos, agentes de mudança. Porque são de pessoas assim que a gente precisa. São pessoas que ouvem, gostam, curtem. Isso não basta. A gente precisa de pessoas que fazem. Então, sejam isso, porque todos vocês têm esse potencial. E, para terminar, só gostaria, então, de seguir com a divulgação do evento. Hoje, oficialmente, a gente terminou agora a terceira live. Então, a gente chega na metade do evento. Amanhã, nós temos outra mesa redonda. Amanhã, no domingo, um pouco mais cedo, às 18 horas. Nós temos uma mesa redonda com 3 convidados sobre as religiões espiritualistas. Teremos 3 representantes esses do Espiritismo, do Candomblé, da Umbanda e do Ifá, para conversar exatamente um pouco dessas 4 doutrinas. E no outro fim de semana, no próximo, encerrando o evento, no sábado, às 19 horas, a gente tem um bate-papo com a fonoaudióloga Juliana Souza sobre comunicação não verbal e deficiência. Ela tem um trabalho muito fantástico sobre comunicação não verbal, sobretudo com pessoas com síndrome de Down. No domingo que vem, encerrando o evento, mais cedo, às 16 horas, a gente vai ter um bate-papo com o Xicê de Sá. O Xicê, ele é agente indígena da saúde, e ele vai conversar com a gente um pouco da cultura do povo Funiô, que é o povo dele, é uma etnia que se encontra em Pernambuco, e é muito importante aprender sobre a nossa própria história, a nossa própria cultura. Tudo isso pode ser encontrado nas nossas redes sociais, que eu acabei de mandar aqui no chat, no Facebook, no Instagram, @31regiãosp. Toda essa programação já está lá postada. Entrem, curtam, compartilhem, nos sigam e ajude o nosso evento a atingir mais pessoas. Então, gostaria de encerrar. Agradeço novamente todo mundo que está aqui com a gente hoje e uma boa noite.